Como estão todos? Boa noite. Quem fala é Ezequiel Mota. Alguns amigos já estão chegando, outros já estão aqui conosco. Hoje, sexta-feira, graças a Deus, né? Hoje é o último dia do mês de julho e amanhã já iniciamos agosto. Então já estamos aí dentro do segundo semestre de 2020, que aliás, quanta surpresa, hein? 2020 foi um ano de muita surpresa. A gente não imaginava que viveríamos tudo que estamos vivendo em 2020. Embora em 2019 nós já, espíritas, soubéssemos que ultrapassamos uma data muito especial, não é? E que agora ingressamos nesse último período, né? Limiar já, com o ingresso do novo ciclo de regeneração, mundo de regeneração, não é? Bom, então, hoje, sexta-feira, em nossa Casa Espírita, via de regra, nós temos a palestra evangélica lá na Casa Espírita Maria de Nazaré presencialmente. Subsequentemente, nós teríamos um curso, que é o curso de apometria, mas que devido à pandemia, isolamento social, estão essas atividades suspensas. Ficamos então, graças a Deus, não é? Com a palestra virtual que a internet nos proporciona. Vamos fazer uma oração para iniciarmos já, desde logo, o assunto a ser estudado, que é por demais importante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Paz e luz. É isso, meus amigos. O tema hoje que a gente vai abordar para a nossa reflexão é a beneficência. A beneficência é uma das formas de caridade, sendo a caridade a expressão do amor. Sendo a caridade o amor em ação. É colocarmos a mão na massa, e a caridade é essas mãos que servem. E a beneficência é uma delas. Conforme a entendia Jesus, a caridade é a beneficência, a bondade para com todos, a indulgência das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, para o Cristo, essa era a forma de caridade genuína, que é aquela que nós damos de nós, daquilo que nós temos da nossa intimidade enquanto espíritos imortais e eternos. Nós podemos também dar da caridade material, mas aí não é propriamente uma virtude que sai de nossa intimidade. A gente é parcial virtude nossa porque a gente está dando alguma coisa, mas é isso que nós estamos dando já é material. E tudo que é material não nos pertence, como nós já sabemos. Aliás, nem esse nosso corpo nos pertence também. Não é? Então, quando a pessoa fala que o corpo é meu, faço o que eu quero. Não é bem assim. O corpo não é nosso, o corpo é de Deus. A gente pensa que é nosso, a gente se ilude que é nosso, mas não é. Porque quando chegar o momento de nós termos que deixá-lo, aí vem um irmãozinho nosso, o verme, se apossa dele. Se apossa dele. E aí a gente até pode chegar e falar para o verme, não, mas esse corpo é meu. Mas aí o verme vai nos responder, é nosso, e começa a trabalhar nele. E aí então a gente vê que de fato tudo que é material não nos pertence, nem o nosso corpo. Então, muito menos qualquer outra coisa material. Entretanto, imbuído do nosso mais nobre sentimento puro e genuíno da beneficência, nós podemos dar algo que usufruímos, que está no nosso usufruto, porque tudo que é material está no nosso usufruto.
não é nossa propriedade. Mas nós podemos pegar algo que está em nosso usufruto, né, nos beneficiando, e distribuir em benefício do outro. Aí também está a pura e genuína caridade, porque a beneficência está na frente, não é? Sobre a beneficência, eu tenho uma história para contar para vocês. Se a Vânia estiver aqui conosco, ela vai achar muito interessante. A Fanny também. Eu acredito que nenhum de vocês conheça esse relato que eu vou trazer agora. Em meados da década de 1960, um grupo de São Paulo, dentre os quais a Dona Olga, o próprio Carlos Alberto Pastor, Vicente Leporassi, entre outros, inspirados pelo espírito Batuíra, deliberou fundar. Em princípio, a ideia era fundar uma instituição voltada ao atendimento para a criança. Um grupo de espíritas, naturalmente, né? Realizavam reuniões espíritas, incipiente ainda, na própria casa de Dona Olga. As reuniões realizavam-se na casa dela, lia-se o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, fazia comentários. E aí então se decidiu que se gostaria de pôr em prática tudo aquilo que se estava aprendendo através dos estudos espirituais e das tarefas junto aos espíritos. Bom, o mentor Batuíra sugeriu que, no caso, a instituição deveria ser voltada para o idoso e não a criança. Decidiu-se então assim fazer. E aí, alguém do grupo conhecia uma pessoa que tinha um sítio, uma chácara em Poá, não é? Chamava-se Chácara Vovó Ema, em Poá. Essa pessoa, de muito bom coração, doou aquele terreno onde vivia um caseiro só, um terreno que é uma chácara. A mulher nem ia lá quase, a senhora, né? Nem ia lá quase, porque Poá naquela época, a década de 1960, era uma cidade ainda bem pequena, quase não tinha rua asfaltada. E aí então, com a doação, foi fundada a instituição que hoje nós conhecemos como Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana. Entretanto, esse não era o nome originariamente que tinha sido dado para a instituição. O nome que tinha sido escolhido era Instituição Beneficente Lar Mãe Mariana. Entretanto, naquela década, naquele tempo de 1960, Poá era uma cidade muito católica. Era praticamente toda católica, não é? Os padres eram quem orientavam toda a religiosidade da cidade de Poá. Então o grupo, pensando nisso, não é, decidiu mudar o nome. Ao invés de Instituição Assistencial Beneficente, Instituição Beneficente Lar Mãe Mariana, resolveram colocar Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana. Porque daí, colocando o cristã, não ia entrar em atrito com a Igreja Católica, porque era uma instituição cristã. E assim foi feito, assim foi realizado, e o Lar Mãe Mariana está até hoje, nunca teve atrito com ninguém, nem com a Igreja Católica, nem com a Igreja Evangélica, e, graças a Deus, desde aquela época, vem assistindo o idoso, o carente, praticando assim a beneficência. Então, a beneficência é esse nosso sentimento íntimo e puro de nosso coração
de praticar a bondade, de praticar o bem, que é a caridade, que é uma das expressões da caridade, uma das formas da caridade, que é a gente fazer o bem para alguém, que é, em latim, denominado benevolere, que é fazer o bem para com todos, indistintamente. Fazer o bem sem olhar para quem. Aquele que estiver necessitado, se faz o bem. Mas o bem, ele pode ser praticado de múltiplas formas. Ele não precisa ser praticado só com o dinheiro, embora o dinheiro, especialmente no nosso mundo de expiações e provas, faz muita diferença para as pessoas que apresentam muitas carências materiais, não é? Em mundos mais avançados, a importância é um pouco menor, mas em mundos como o nosso, de expiações e provas, sobretudo em países de terceiro mundo, onde, graças à pobreza por toda parte, a distribuição da riqueza é muito importante. Então, como nós sabemos, a prova da pobreza para uns, ela é voltada para a lição e a experiência da resignação e da paciência. E a da riqueza para outros é a prova do aprendizado, da lição, da abnegação e da caridade. Então é por isso que a pessoa que é rica tem uma responsabilidade muito grande, porque a prova dela é a abnegação e caridade. É isso que a pessoa que vem com a prova da riqueza vem para aprender. Não é para usufruir da riqueza, essa não, a prova, a experiência não é para isso, para usufruto total da riqueza para si. Não, porque daí vai expressar o egoísmo. Mas o aprendizado é da prática da caridade, da abnegação, quem vem com riqueza. E então é por isso que quem vem nessa condição pode crescer muito espiritualmente, estendendo a mão para as pessoas carentes e necessitadas. E há muitas delas, especialmente naquela época que a doutrina espírita ela foi produzida, não é? Pelo Espírito Verdade, através de uma grande pleiade de espíritos que foi confabulada, ela foi confeccionada pelo Allan Kardec, esse arcabouço de ensinamento organizado, direcionado pelo Espírito Verdade. Então, naquela época, a pobreza era muito maior. As aflições eram enormes, imensas. Hoje é um pouco menos, mas ainda é bastante. Então, cada um de nós pode fazer muito, mesmo aquela pessoa, por exemplo, que diga: eu não tenho nada, eu sou pobre, eu sou muito pobre, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada. Mas ainda assim, qualquer um pode praticar a caridade. Então, se a pessoa não tem bem material nenhum, e nós dissemos no início que o bem material, quando nós o damos, nem é nosso que estamos dando, porque tudo é de Deus, tudo que é material é de Deus. Mas a verdadeira caridade é a beneficência, é a indulgência. Então quem não tem nada, por exemplo, se não ficar criticando, apontando o dedo para as falhas do outro, sendo indulgente, ele estará praticando a caridade. E a caridade, sempre que nós a praticamos, nós recebemos de volta. Nós sempre recebemos de volta a caridade, a bondade. Quando ela é feita, você recebe de volta, ao cêntuplo. Não aqui, mas lá no plano espiritual. E aqui, muitas vezes, nós recebemos também. Não é? Chico Xavier, certa vez, estava indo para o serviço. Ele trabalhava naquela época na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura em Minas Gerais. E ele estava indo, passava para levá-lo um charreteiro, eles iam de charrete. Então,
charreteiro, um deles chamava-se Silvinho, e o estava levando. Eles estavam indo para a Fazenda Modelo para o serviço. Uma curiosidade é que esse charreteiro, ele não gostava de pessoa velha. Ele não gostava de pessoa idosa. Ele detestava, na verdade. Ele dizia, eu não gosto de velho, não gosto de pessoa velha. Pessoa velha não presta para nada, não serve para nada. Não gosto de velho. E eles, então, estavam indo de charrete para o serviço na Fazenda Modelo. Eles estavam se aproximando de uma travessa, de uma travessia da linha férrea. E quando já estavam próximos, abordou-os uma senhora idosa. O charreteiro, Silvinho, ficou nervoso na hora, especialmente porque essa senhora idosa, mostrando-se muito pobre, com roupas muito simples, ela estendeu a mão pedindo. Ela estava esmolando. O charreteiro Silvinho logo ficou nervoso. O que essa velha está fazendo? Entra na frente da charrete, atrapalha, nós vamos atrasar. E porque também o Chico Xavier começou a pôr a mão nos bolsos para procurar alguma coisa. E procura num bolso, caça no bolso, enfia a mão, não acha, bota a mão no outro, não encontra. E aquilo já estava demorando, o charreteiro foi ficando nervoso. E dizia, mas Chico, não tem cabimento um negócio desse, essa velha aí na frente da charrete, atrapalhando a gente ir para o serviço, importunando, pedindo esmola, essa velha, por que não sai logo? Dá um jeito nisso, ache logo alguma coisa para dar para essa velha para a gente ir logo embora. E o Chico procurando no bolso, caça no bolso de trás, bolso do paletó, aqui, não encontra moeda e demorou, ficou demorando. E o charreteiro cada vez mais impaciente e nervoso. Nisso, passa uma locomotiva com vários vagões em altíssima velocidade. E eles olham lá para o senhor que cuidava da cancela. Havia um senhor que ficava tomando conta da cancela. Mas ele tinha problemas psiquiátricos e de vez em quando ele tinha ataques. E o Chico Xavier e o Silvinho Charreteiro viram que ele estava tendo um ataque, gritando, gesticulando. E naquele momento o trem passando em altíssima velocidade. Aí o Chico Xavier olhou para o Silvinho olhou para o Chico Xavier e procuraram a mulher, a velha, e a velha tinha desaparecido. Sumiu, evaporou. E o Silvinho perguntou, mas Chico, cadê a velha que estava aqui? A velha sumiu. Eu também não sei, ela estava aí, não está mais, desapareceu. E aí foi que o Chico, então, olhou para ele e disse assim, olha, Silvinho, você veja que você não gosta de velha. Mas se não fosse essa senhora nos parar, com certeza nós estaríamos lá no trilho na hora que o trem ia passar e nós poderíamos ter sofrido um acidente de gravíssimas proporções, talvez até fatal. Talvez até fatal. E aí então o que nós observamos? Que se não fosse a bondade do Chico, esse seu sentimento genuíno da beneficência em parar ali por causa da senhora e ficar procurando alguma coisa para dar, porque se fosse pelo charreteiro, eles passavam por cima até da velha. E aí iriam ser colhidos pelo trem. Mas a bondade do Chico, a beneficência dele em ajudar a qualquer pessoa que fosse, fez com que eles parassem ali e o trem passasse sem eles sofrerem nenhum acidente. Então aí é que nós vemos que quando nós estamos dotados do sentimento da beneficência, volta para nós a beneficência. Os espíritos retornam para nós a mesma beneficência.
E o nosso sentimento de ajudar nos também ajuda. Nos promove a ajuda de irmãos nossos que velam por nós. Então, sempre que ajudamos, sem o sabermos, nós também estamos sendo ajudados. Isso que é uma coisa muito importante. E nós, quando praticamos a beneficência pura, genuína, com sentimento de incondicional, sentimento incondicional de não querer nada em troca, nada de volta, isso faz com que, segundo a lição que estamos estudando, se multiplique ao cêntuplo no plano espiritual, na dimensão dos espíritos. Isso fica lá como que guardado em um banco lá, não é? Na lição tem uma passagem que conta a história de dois homens. Esses dois homens, a autoridade celeste disse para que fossem acompanhados e que tudo o que eles dessem de caridade, de ajudar, que fosse colocado em um saco. Que fosse colocado em um saco. E assim foi feito. E aí, ao longo do tempo, eles foram fazendo a caridade, botando no saco. Quando desencarnaram e se apresentaram perante a autoridade celeste, os sacos foram apresentados e o homem rico disse assim: esse saco aí é o meu. Olha, eu conheço o meu saco, está cheio aí, ó. Está lotado de coisas que eu dei. Eu ajudei, tá, o saco está cheio. O outro, que era uma pessoa pobre, muito pobre, o saco dele também foi apresentado, mas estava murchinho. Se banasse um vento, o saco até era arrastado. Não tinha quase nada, umas pouquíssimas moedas tinha lá no saco. Então, primeiro foi chamado o homem rico, não é? A autoridade celeste, então, mandou botar na balança para ver o peso, quanto é que pesava aquele saco. Só que quando botou na balança, o saco pesava quase nada, pesava pouquíssimo. E foi explicado para o homem que, embora ele tivesse dado muito, mas ele o fez só de bens materiais. E mesmo assim, em todas as vezes em que ele praticou a beneficência dos bens materiais, ele o fez sempre pensando em algo que ele poderia ter de vantagem. E aí então a autoridade celeste disse para ele: passa para a esquerda e fica satisfeito, hein? E fica satisfeito. A maior parte você já recebeu lá na terra. Aí então chamou o homem pobre, o saquinho dele, coitado, murchinho. O vento batia, o saco até balançava. Botou na balança. Quando botou na balança, o saco apresentava-se pesado. A balança então até abaixou até embaixo, de tão pesado que estava aquele saco. Ficou espantado até, mas não tem nada ali, umas pouquinhas moedas. A autoridade celeste então disse para todos e para ele: o pouco que você deste de bens materiais o foi com sacrifício pessoal até do necessário para você. E isso tem um peso muito grande. Além disso, praticaste também a caridade espiritual. Aquela caridade que o Espírito dá por si, da virtude que tem de si no coração. E então a autoridade celeste disse para ele: passa à direita dos eleitos do Pai. E o outro à esquerda, e ainda disse: fica satisfeito. Porque toda caridade, toda beneficência, seja como for, ainda que com intenções outras, ela sempre vai nos trazer algum mérito. Pode não nos trazer, talvez, virtude, acréscimos de virtudes, mas algum mérito sempre vai ter, não é?
Então nós vemos como os espíritos sempre trabalham a favor daqueles que praticam a beneficência genuína. Eles fazem as ligações um ponto com o outro, atrai para a gente aquele que precisa e leva aquele que tem a bondade no coração e que vai ajudar. Não é à toa que pessoas sempre nos procuram, a todos nós. Procuram porque são os espíritos trazem para essas pessoas serem ajudadas. E eles sabem quem pode ajudar e quem precisa de ajuda. Uma vez, Chico Xavier, que sempre procurava ir nos bairros carentes, lá de Pedro Leopoldo, e ele ia no bairro carente dos mais carentes para ajudar. E naquela vez ele foi sob uma ponte onde viviam algumas famílias na mais extrema miséria, mas naquela ocasião ele não tinha nada para dar, absolutamente nada. Ele ficou desalentado, não sabia o que fazer, mas ele ia, porque ele sempre ia e não ia deixar de ir. Então, ele recebeu uma intuição para levar água fluidificada. Ele pediu ao Dr. Bezerra a fluidificação daquela água, porque aquela água fluidificada ajudaria a saciar, ainda que em parte, a fome e a saúde das pessoas. Mas evidentemente que as pessoas que lá se encontravam esperavam que ele levasse alguma coisa, porque eles sempre estavam com necessidades muitas. E o Chico sempre levava, ainda que pouco, mas sempre levava alguma coisa, mas naquele dia não tinha nada. Ele foi acabrunhado, meio preocupado e triste, porque ia chegar lá sem praticamente nenhum alimento, só uma garrafa de água, que ele ia distribuir um pouquinho para cada um. Quando ele lá chegou, o povo logo o rodeou, se aproximou, e as pessoas olhando, não tinha nada, algumas pessoas foram ficando meio impacientes. O Chico veio aqui, mas não trouxe nada, algumas começaram até a falar, mas outras retrucaram, não, o Chico veio aqui, nós temos que ficar felizes que ele veio, ele sempre traz alguma coisa, não é porque hoje ele não trouxe que a gente vai ficar agora falando nada, vamos recebê-lo com gentileza, com educação, que ele veio aqui para nos visitar. Entretanto, logo que essa cena acontecia, passava um caminhão sobre o viaduto. O caminhão, o motorista parou, buzinou e perguntou: nós estamos meio perdidos aqui, vocês poderiam dizer onde nós encontramos Chico Xavier? Nós estamos procurando por ele, não sabemos direito onde é que ele está, onde que é a casa dele. E o Chico assim espantou, dizia assim: sou eu mesmo, eu sou o Chico Xavier. É o senhor? É porque nós estamos aqui com esse caminhão lotado de alimentos. E a ordem que nós temos é que é para entregar para Chico Xavier. E vocês vejam só como no tempo certo as coisas acontecem. Chico estava ali preocupado, não tinha nada para dar. Surge um caminhão cheio de alimentos. E o Chico diz assim: meu amigo, você pode descarregar aqui mesmo o caminhão inteiro. Então, descarregaram ali e pôde praticar a beneficência para aquele povo todo, porque não tinha só aqueles ali. Havia outros ali nas imediações, todos muito carentes também. E toda aquela doação que tinha sido enviada por amigos de São Paulo, que tinham um apreço e um carinho especialíssimo pelo Chico Xavier. E aí então, todos aqueles mantimentos foram ali distribuídos, praticando-se assim a beneficência em favor de tantas pessoas carentes e necessitadas. É evidente que os espíritos amigos guiaram aquele motorista até ali. Que ele podia ter ido para qualquer lugar atrás do Chico, mas eles passaram ali, naquela hora precisa e exata. Então os espíritos
ajudam a quem pratica o bem, a quem pratica a beneficência. E eles sempre estão aproximando as criaturas que precisam daquelas que têm o bom ânimo, têm a bondade de ajudar. E é assim que Deus age através de nós. Deus não vem, não envia anjos batendo asas para ajudar, mas ele se serve daqueles irmãos encarnados que têm a caridade agasalhada no seu íntimo, a beneficência. Então, valendo-se dessas criaturas, é que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. A beneficência é, assim, um dos pilares da caridade, que são a beneficência, a indulgência e o perdão das ofensas. Caridade é essa que é o amor em ação, é a expressão do amor de Deus no coração dos homens. E é dessa maneira que cada um de nós conquista essa virtude celeste e abençoada e evolui e cada vez mais se ilumina, indo para o seio de Deus, que é o nosso caminho natural. Então, meus irmãos, meus amigos, eram essas as considerações que tínhamos para trazer para a nossa reflexão a respeito da beneficência. Na verdade, ainda havia muita história para contar, eu tinha separado várias, mas o tempo é exíguo, então nós vamos deixar para uma outra oportunidade, pois nunca vai faltar a oportunidade de falar da beneficência, do amor e da bondade. Amanhã, sábado, vamos prestigiar a nossa querida Vânia, nosso querido amigo João, na palestra que eles irão proferir para todos nós nesse mesmo horário. Gostaria de pedir também para todos que ainda não estão inscritos no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, que se inscrevam. Do que eu vi hoje, nós estamos com 106 inscritos. Olha que bacana, né? Mas vamos procurar aumentar mais. Vamos procurar enviar o link para amigos, parentes, conhecidos, para que eles possam também se beneficiar da doutrina dos Espíritos, cuja divulgação é o propósito de ter criado o canal do YouTube, assim como também esta página do Facebook. E a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita, como dizia Allan Kardec, é a sua divulgação. Domingo estaremos aqui novamente, todos juntos. Entretanto, não amanhã, mas no outro sábado, dia 8, não vamos nos esquecer da prática da beneficência, pois a Bia e o Sérgio estarão em nossa casa espírita, recebendo as doações para a campanha da Fraternidade Alta de Souza, quando então essas doações serão depois transformadas em cestas básicas, em roupas, em agasalhos, em cobertores, para serem doados para as famílias, pessoas carentes e algumas em situação de rua, que passam por carências, vicissitudes e aflições grandes. Agora, especialmente nesse inverno, que tem feito frio. A noite passada fez bastante frio, e retrasada também. Então imaginemos um irmão nosso sem um agasalho à noite, sem um cobertor, apenas coberto por jornal, por jornais. Então, será uma oportunidade de praticarmos a beneficência. Bastará comparecer na casa espírita, não precisa nem descer do carro, de máscara mesmo, se precisar vai de luva, entrega lá a cestinha ou o que for. Sérgio e Fabiana estarão lá recebendo, aos quais desde já agradecemos de todo o coração a bondade e a caridade. Vamos orar então para terminarmos mais essa palestra de hoje.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Muita paz e muita luz aos nossos corações. Meus irmãos, e até domingo, se Deus quiser.